a nossa conexão de hoje é com o olhar de Tiago Veras, esse comunicador, um executivo da área de recursos humanos, não é É isso? isso aí. E que escreve, é colunista do Seu dinheiro sobre carreira. Muito Bacana. Tiago vem hoje aqui para falar de um desafio que foi ser demitido, como você lidou com a sua demissão lá atrás, não é isso? É isso aí. E os outros desafios que vieram depois. Combinado. Bora Me lá. fala, assim, você percebe que existe um preconceito com essa palavra, assim, de dizer que foi demitido? Super, né? Hum. E ainda mais sendo um profissional da área de recursos humanos, Paty, eu percebia, né? Não tinha passado por essa experiência até 2016, que foi quando eu fui demitido, a única vez, na verdade, na minha carreira. Aham. Espero que tenha sido a única e última, mas também já me preparei para eventuais outros momentos assim na minha carreira. Mas foi isso, em 2016 eu passei por essa experiência e eu já era da área de recursos humanos, então foi quase um metaprocesso, né? Porque a gente, dentro da área de recursos humanos, a gente vê esse processo, mas eu nunca tinha passado por ele. Aham. Então, para mim também ampliou muito o meu olhar sobre esse processo que pode ser muito traumático para as pessoas. Uhum. Você para você foi traumático? Paty, sim, sem dúvida, porque eu acho que eu demorei bastante para processar esse evento de uma maneira saudável. Hum, Olhando para trás, hum. por exemplo, existe um primeiro momento ali que é super difícil de você superar, que é a verbalização disso para a As sociedade, para as pessoas, sim. pessoas. Porque existem vários tabus em torno desse processo. Por exemplo, pessoas que vão se recolocar. E elas sabem que uma das perguntas que o recrutador e a pessoa que vai te contratar, ela vai fazer essa pergunta: por É. que você saiu da última empresa? Aham. Né? E as pessoas, só na ideia de se imaginar respondendo que ela foi demitida, as pessoas já começam a sofrer. Porque elas já criam uma série de. Elas criam uma série de pré-conceitos que é, poxa, no momento que eu falar que eu fui desligado, toda a minha reputação estará em xeque, toda a minha integridade profissional, haverá desvalorização sobre o salário que vão me oferecer, Aham. e aí deriva de vários outros tabus em torno dessa agenda, Deve sabe? gerar muita ansiedade também, né? Super, super. Muita ansiedade, porque é isso, se a pessoa vai, no momento seguinte, fazer uma recolocação, se ela vai se recolocar profissionalmente, ela sabe que ela vai ter que passar por esse processo de comunicar de alguma forma. Aham. E aí cada um vai encontrando a sua forma de falar sobre, Aham. né? Tem gente, assim, eufemismos são indispensáveis nesse momento. Então as pessoas usam frases como, eu saí porque a empresa passou por uma Sim, reestruturação, sim. né? Elas dão explicações mais genéricas para que elas também, de novo, tudo que eu falei aqui, né? A questão da integridade, a questão, né, da reputação, da imagem dela não seja afetada Aham. ao dizer que ela foi demitida. E no teu caso, como é que foi, assim, uma próxima entrevista que você teve? Bom, como eu disse, eu acho que eu demorei bastante para conseguir falar. Eu fui demitido. Esta frase, ela demorou muito para sair da minha boca de uma maneira muito natural e em paz, né? Aham. Sair de um lugar em que eu olhasse e falasse assim, tá tudo bem. Isso não me diminui, isso não diminui a minha história, o meu histórico profissional, mas leva tempo, né? Então eu acho que eu tive fases. Logo, quando eu saí, todo um período ali para processar essa informação. Depois, seguido de começar a falar para as pessoas mais próximas, né, aquelas que a gente tem confiança, já para ir treinando sobre como eu me colocaria nos processos seletivos no momento em que eu fosse me recolocar.
E aí até chegar no momento das recrutadoras me perguntando. Aí minha memória já Ah, hoje sim, já tem muito já tempo. faz um tempo, então eu não lembro se eu usava de eufemismos mais rebuscados ou menos rebuscados, Aham. né? Mas de alguma forma você tem que falar que o vínculo foi terminado na empresa anterior. Então, E foi uma coisa que você não esperava, essa demissão? Ou já tinha os não, sinais? nos últimos meses eu já vinha sentindo. Infelizmente eu entrei ali numa, numa dinâmica de trabalho que já não era mais saudável, assim, com pares, no contexto em que eu estava inserido, com o gestor da época. Então eu já fui sentindo que algo poderia acontecer, até Aham. que aconteceu efetivamente, né? Então, não que eu tenha sido pego de surpresa, mas sempre é um momento, por mais que a gente sinta, e não era uma sensação de tipo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tá. Era só um feeling, né? Aquele sentimento de que talvez. Aham. E quando acontece, é diferente. Assim, por mais que você se prepare, é um momento sempre difícil, né? É uma Sim. comunicação de essa relação não funciona mais e a gente não vai poder continuar juntos. E deve dar aquela sensação de rejeição, né? Não tô Total, querendo, não estão me querendo mais. sem dúvida. Ainda mais eu que caminhava muito na vida. Caminhava porque venho trabalhando isso dentro dos processos de autoconhecimento, né? Os meus processos terapêuticos, que é essa coisa de ser aceito. Então, Aham. essa é uma necessidade, né? De novo, necessidades humanas básicas, se repetem entre todas as pessoas. Sim. Infelizmente, eu não fujo da regra e não sou exceção à regra. E uma das minhas necessidades, sem sombra de dúvidas, que eu vou caminhando nas relações, é essa coisa de ser aceito, essa coisa de, né, ser parte. E a demissão é o oposto disso, né? Então, foi difícil, foi super pesado. E hoje, você que é um executivo de recursos humanos, você precisa fazer esse outro lado, que é demitir gente, ou como é? Eu, na verdade, como gestor, Como... né, Ah, tendo equipe, sim, eu já fiz isso algumas vezes, e é um processo muito difícil, né, mas eu acho que eu falei isso aqui, para mim foi muito importante, não que eu seja sádico ou eu assim, não acho que a gente precise passar por processos traumáticos aham, para a gente conseguir se empatizar com a aham, situação, mas era num campo teórico, né? A minha sim. empatia no processo de desligamento. E eu acho que desde esse episódio na minha carreira, eu passei a enxergar de um jeito muito diferente. Então, a minha linguagem se adaptou, né? Eu busco muito que esse momento, né, essa conversa final, que é a conversa do término do contrato de trabalho, que começa por aí já, né? Eu, Aham. obviamente, uso o jargão que é o mais conhecido e difundido entre as pessoas, que é Qual? ser demitido ou ser desligado. Tá. Mas quando a gente pensa em ser desligado, é muito louco pensar, né? Ser desligado, tá ligado a algo que é, sei lá, poderia ser um aparelho, É, né? é, Eletrônico. é, E pessoas não são desligadas, né? é, A gente é. continua pulsante de vida, Sim. mesmo sendo demitido. Então, por exemplo, essa já é uma expressão que eu tento evitar ao máximo, ser desligado. Eu prefiro, por exemplo, a Ah. gente estar encerrando esse contrato de trabalho que nos une, que É nos um ciclo que se conecta. fechou, né? Exato, e que no final ele é um contrato de trabalho, né? Sim. Que pode ser, quando a gente assina no momento da nossa admissão, a gente assina lá que este contrato pode ser finalizado a depender de condições que estão fora do nosso controle. Às Aham. vezes, obviamente, o gatilho é algo que a gente fez, né? Como desligamentos fez um erro muito grande e aquilo prejudicou a empresa, a pessoa vai ter que ser ali demitida por Sim, isso, sim. né? Uma Mas justa tirando causa. quando são términos de contrato, né, em condições de temperatura e pressão normais, de redimensionamento da empresa, performance de uma área e tal, de fato, a gente, quando isso acontece, eu hoje olho para isso e falo, sempre, né, nas conversas, quando eu acompanho gestores que estão fazendo esse processo, eu sempre tento tranquilizar a pessoa que está do outro lado, que está sendo Aham. comunicada, sempre falando, isso não vai diminuir em absolutamente nada a O sua, seu o valor. seu valor,
né, o seu histórico profissional. Isso é só um término de contrato. Sim. E tenho certeza absoluta que com as suas competências e com tudo que você carrega, com você, né, toda a sua bagagem, isso vai te dar a possibilidade de ir para outros lugares, outros ambientes que a sua oferta vai se encaixar melhor, Sim. né? E nesse momento já não havia mais viabilidade nessa relação. Então, tá tudo bem, né? E que bom que você vai buscar outros lugares que a relação seja viável. Aham. Então, eu tento ir por esse caminho. Acho que E, esse é o e lado que eu deve vou. fazer uma boa diferença, né, para a pessoa. Eu acho que sim, Paty, assim, pelo menos o que eu recebo de feedback ali imediato é que as pessoas elas agradecem, elas se sentem, Ah, que bom. né, elas se sentem abraçadas, cuidadas. Muitas pessoas choram nesse momento, e aí eu tô sempre lá para falar, você pode chorar, você pode ficar o tempo que você quiser aqui nessa sala, Aham. até você se sentir bem o suficiente para você conseguir sair, né? Porque tem uma sensação, vem a emoção da vergonha. Como é que eu vou voltar para minha Sair daquela mesa sala e falar com as pessoas para lá pegar as fora. É. coisas? Então, por exemplo, quando são términos tranquilos, também a gente pergunta, no meu time, a gente perguntar como você gostaria de fazer, você quer voltar para sua mesa para retirar suas coisas? Não. E aí, óbvio, eu sei que tem vários segmentos diferentes, por exemplo, em banco, você não pode, por uma questão de segurança, voltar para a mesa. Ah, é? Não sabia, não. Então você já tem que fazer a saída imediata da pessoa. Jura? Não sabia, não. Então dependendo do segmento, dependendo da Sim. indústria, esse é um processo que ele acontece de maneira. Porque às vezes a gente olha de fora e não tem contexto, e fala, nossa, que É, não, mas dá truculento. para entender, dá para entender. E então tem segurança da informação, tem vários fatores. Então, de novo, quando são processos mais tranquilos, É. que é possível da gente flexibilizar, da gente fazer uma coisa mais cuidada, a gente faz, né? Então, assim, como você gostaria? Porque é isso, para que seja o menos traumático possível, Aham. para que a pessoa saia ali daquele contexto, porque a gente sabe que em 99% dos casos essas pessoas vão se recolocar de alguma forma, para que elas saiam com a estima delas não abalada, Sim. né? Bacana esse trabalho. É, Parabéns. obrigado. Aí agora eu estava pensando aqui, que a gente estava conversando antes, que você falou do quanto foi desafiador você, o teu primeiro emprego ser numa área ou trabalhar com algo que não tinha nada a ver com você, né? Num ambiente também. E quando você ficou o quê? 2 anos e pouco no início da tua carreira? Eu entrei numa formação técnica, né, no Senai, da Mercedes, e era uma formação em que a gente ficava período integral por 2 anos e meio. E aí a gente se preparava, no final a gente saía com o título de técnico em mecânica, de produção veicular, e a gente era alocado em posições nas áreas fabris. Então a Sim. gente ia para a fábrica e era uma super oportunidade, principalmente para jovens ali do ABC. Grande maioria da minha turma eram filhos de metalúrgicos, como eu também Ah, era, né? Meu pai fez toda a carreira dele dentro da metalurgia. ah, E então aquilo era uma grande oportunidade de ascensão social mesmo, porque você já entrava com uma bolsa de estudos. Então, essa bolsa de estudos foi o que me ajudou, por exemplo, a financiar os meus estudos, que virou depois uma grande paixão, que eram os idiomas. Como eu vinha de uma família sem grande abundância de recursos, então não seria possível fazer todos os cursos que eu sim. fiz, ter, por exemplo, um momento de lazer, de ir ao cinema, né, e fazer coisas que esse dinheiro, por mais que fosse uma bolsa ali simbólica, mas ela fazia muita diferença Diferença na tua na minha vida. vida e na vida, obviamente, de várias outras pessoas ali. Mas, desde o momento em que até um pouco antes já de entrar, eu já tinha uma intuição de que a área de mecânica, essa área mais de exatas, não era um negócio que fazia o meu olho brilhar, né? Porque eu tinha 15 anos. Aham. Eu já me ligava um pouco, já tinha uma certa noção de que os meus talentos estavam mais ligados, talvez, às humanidades. Sempre gostei de escrever, sempre gostei mais das matérias ligadas a humanidades. Então, no fundo, mesmo antes de entrar, eu já imaginava e desconfiava de que aquilo talvez não fosse ser uma mescla legal, né? Aham.
E eu acho que eu já entrei talvez um pouco fechado também. Eu também não tinha o repertório que eu tenho hoje, né? Olhar em Aham. retrospectiva tudo é fácil, né? Claro. Ainda mais adolescente. Mas eu acho que, de novo, olhando para trás, eu não tinha, é isso, eu não tinha musculatura emocional, psicológica para falar, bom, deixa eu me abrir aqui minimamente para ver Aham. como que vai ser e tal. Mas confesso também que, assim, olhando para tudo que eu estudei na época e tal, eu continuo não querendo. O São quê? temas que não me chamam nem um pouco a atenção, O sabe? quê? O quê? Sei lá, Ah, resistência, tá, tá. Tá. sabe? Resistência dos materiais, Aham. processos de usinagem, sei para fábrica usinar, tornear, programar máquina. Putz, sabe, assim, são. E o que que fazia você conseguir lidar com isso? Que você ficou lá 2 anos e meio, mais ou É, menos. 2 anos e meio a primeira fase, até terminar essa formação técnica, terminei e aí fui para a fábrica, Ah, que tá. também não era um emprego e uma função que eu gostava. E o que que te fazia suportar isso? Olha, eu acho que, no fundo, essas outras demandas, essas outras coisas que eu criei como escape, que precisava de grana, por Aham. exemplo, os meus cursos de idioma, ter o Ah, meu lazer no final de semana, eu fiquei dependente disso. sim. Então, numa espiral, é aquilo: você entra, aí você começa a depender daquele dinheiro, e aí Para era fazer as uma. outras coisas que você gostava. é, então, uma necessidade ali de sobrevivência, mesmo, da ordem financeira. Sim, sim. Que aí eu me apegava muito a isso, e isso também fez com que eu, é, assim, tivesse um comportamento de obsessão para entrar na USP, para fazer a universidade pública, porque eu sabia que aquilo me daria o mínimo de autonomia, Aham. e que eu poderia me desvincular daquele emprego caso eu chegasse ao meu próprio limite. E isso tudo você ia tirando as conclusões observando? É, Tá. muito de, poxa, assim, a grande maioria dos meus amigos que se formaram comigo, eles foram fazer universidades privadas. Ali na própria, grande maioria esmagadora fazia ali, inclusive na região do próprio ABC. Muitos foram fazer engenharia e faziam isso nas faculdades particulares ali da região. E na minha cabeça já era assim: bom, se eu entrar numa universidade privada, eu já estou decretando que eu vou precisar ficar, no mínimo, mais 2 anos Trabalhando. trabalhando, porque seria o tempo até conseguir um estágio. Aham. E depois encontrar um estágio que fosse capaz de pagar uma mensalidade que era muito cara. Aham. Muito cara. Então, eu já tinha, ali, já ficava refletindo, né? Racionalizando a questão. Então, para mim era, eu preciso entrar, eu preciso entrar. Ainda bem que eu entrei, porque poderia ter sido também ali um momento na minha vida de muita frustração, porque eu criei uma altíssima expectativa com isso, porque isso era um passaporte para minha Aí você liberdade. foi com fogo nos olhos. Foi, foi. E aí era o passaporte para minha liberdade. Então eu tentei a primeira vez, ó, quando eu tinha terminado o ensino médio, o colégio não entrei, estudei mais um ano no cursinho. Para que você Eu fiz fez? comunicação social, Comunicação mesmo. Tá. relações públicas. E aí, depois, mais um ano de cursinho, trabalhando já na fábrica, ia à noite para o Uau. cursinho e consegui entrar. E aí fiz o curso noturno, né? E Aham. durante o dia eu estudava. Aí o primeiro ano inteiro ainda da faculdade eu continuei trabalhando na produção e à noite eu ia para a USP. E aí, a partir do segundo ano da faculdade, foi quando eu transicionei lá dentro da Mercedes e fui para uma área administrativa, uma área super legal, que eu me apaixonei muito pelo tema, e fiquei nessa área por mais 3 anos até terminar a minha graduação. Tinha a ver com recursos humanos lá dentro? Ainda não, Ainda não. não. Eu trabalhava nessa época com um tema que é um termo em inglês, que é Lean Management, que Ah, é gestão enxuta. É uma disciplina, uma matéria ali dentro da produção, que eles se baseiam no modelo da Toyota de ah. produção, que dentro das empresas automobilísticas, esse é o sistema de produção mais maduro e mais eficiente que existe. E aí ele era o benchmarking para todas as outras empresas automobilísticas criarem o seu próprio sistema de produção, que no caso da Mercedes tinha o próprio sistema de produção deles, e aí eu fui me especializando nisso. Uma área mais técnica,
mas eu diria mais ligados à administração, à engenharia de produção, Aham. mas que foi super legal, assim, uma baita escola. Aí nessa época, eu já estava com os meus 19 anos, eu já estava mais aberto a experimentar, até porque eu já tinha passado na USP, já tinha realizado o meu grande sonho de entrar na universidade que eu Aham. queria, ia trabalhar numa área administrativa que era uma rotina bem menos pesada do que trabalhar no chão de fábrica, que você fica o dia inteiro em pé, Sim. né, carregando caixa e tal, e eu fui para uma área administrativa, porque é isso, né, assim, hoje olhando para trás, assim, cara, assim, hoje eu trivializo ter uma sala, ter uma mesa, ter meu computador e o ar condicionado, mas naquela Era época era tudo que você tudo que eu queria. queria, né? E como é que você foi parar em recursos humanos? Aí, bom, acelera a história. Em final de 2009, eu estava terminando a minha graduação e trabalhando nessa área na Mercedes. E aí eu me liguei que eu tinha muita curiosidade, muita vontade de experimentar outras áreas. Aham. Porque essa era uma área central, não era uma área. Não são as áreas clássicas como marketing, área de comunicação, área de recursos Aham. humanos. E eu pensava, como será trabalhar nessas outras áreas que são áreas mais tradicionais, né? E aí eu tinha muita vontade de experimentar. Eu estava me formando em comunicação. Uma das minhas curiosidades era em relação a marketing. Eu queria muito experimentar. E RH, eu até lembro que eu tinha uma certa curiosidade, mas não era ainda algo que me chamava super atenção. Aí prestei vários processos de trainee e um dos processos de trainee foi na Natura que eu fui aprovado. E aí quando eu passei no trainee da Natura, eu saí da Mercedes, fiz essa transição. Como foi? Nossa, é dificílimo. Eu deixei para trás uma expectativa de um contexto ali da região do ABC, que é você vai entrar no Senai e você vai sair de lá só quando você se aposentar. Uau. Existe uma pressão ali de que todo mundo que vai fazer Senai vai fazer engenharia depois, você vai trabalhar na fábrica, você vai ser promovido a engenheiro, e aí você fica como engenheiro na fábrica e termina a sua carreira lá. Era isso, estava dado. Aham. Então eu já tive que me libertar dessa própria expectativa de um coletivo. Eu não sentia tão forte isso nos meus pais, eles são pessoas super simples e super. Eles têm uma sabedoria, assim, de vida muito bonita que você precisa estar feliz, sabe? Aham. Eles tinham essa noção. Que bacana. Muito bacana. Então, foi muito difícil. Foi romper com um sistema no qual eu já estava ali inserido, eu estava dentro daquele emaranhado, estava muito já Já era dentro, muito, muito familiar para você, né? muito, muito. E aí abri mão de segurança, porque Aham. eu tinha uma posição, tinha já tinham me sinalizado, como eu tinha uma boa ali avaliação, de que eu poderia ter outras Crescer lá oportunidades, dentro. crescer e tal. E eu fui para um lugar completamente desconhecido. Mas você chegou em algum momento a ter medo de fazer essa. Muito medo, É? muito, aham, muito, muito medo, porque de novo, eu estava quebrando com o caminho mais conhecido e indo para outro completamente desconhecido Desconhecido. e em condições bem menos favoráveis inicialmente, porque, por exemplo, o meu deslocamento da minha casa até a Mercedes, eu morava lá próximo, Perto. era 15 minutos da minha casa até lá. E eu passei aí de Diadema até Cajamar, que era pelo menos 1h30 cada perna. Uf. Para ir, e aí, dependendo do horário que volta, horário de pico em São Paulo, 2 horas, 2 horas e meia, né, de volta para casa. Então eu fui também, assim, não. O que era, obviamente, super atrativo era a função trainee, que eu Aham. sabia que eu teria muito, eles investiriam muito em mim e Aham. eu teria uma trilha, uma carreira mais acelerada. Mas o caminhar disso era um caminhar com condições como essas. Sim. Então, Você começou falando do ser demitido, mas aham. aí nesse momento você pediu demissão. Uhum. E pedir demissão para você foi fácil? Não porque eu tava com medo de tomar essa decisão. Então, eu lembro que Tentaram fazer tua cabeça para ficar? não.
Eu lembro que eu acho que eu demorei para tomar, não demorei, né? Chegou Mas decidido. eu fiquei um tempo remoendo aquilo e tal. Será que eu vou? Será que eu vou? Mas eu acho que quando eu fui oficialmente comunicar o meu chefe lá na época, eu já estava Com a certo. Aí foi cabeça mais feita. tranquilo. E eu acho que na época até eles reconheciam que era uma super oportunidade Aham, também, porque era ser bacana. trainee na Natura, uma baita empresa, né? O Aham. que eu lembro só que o RH na época, se eu não me engano, foi o RH, ele virou para mim e falou assim: "Ah, mas por que que você não vira trainee aqui?" Né? E eu falei: "Bom, adoraria, mas você vai me garantir a vaga ou eu vou ter que fazer o processo inteiro?" Aí você vai ter que fazer o processo inteiro. Eu falei: "Bom, então É, como é que eu vou arriscar uma coisa é. certa?" Tinham sido 20 mil candidatos para 35 vagas. É um Nossa. processo hiper O da concorrido da Natura? Natura. Caramba, Ah, parabéns. valeu, Paty. Quando eu olho para trás, nossa, passei por umas coisas e falo, Uau. uau. Então era isso, né? Ser uma baita conquista ali na mão, certo, concreto na minha frente. Falei, não, eu não vou nem titubear, eu vou seguir por esse caminho aqui. E, e assim foi, mas também é difícil, né? Encerrar ciclos de forma. Quando a gente que está tomando a É, decisão, né? é, E você está muito já dentro daquela relação, é. né? São anos. Então existia já uma inércia ali. E você quebra essa inércia, né? É um processo difícil. Você que gosta de correr, então? Pois é, essa aí é isso. Ah, vou correr uma maratona, mas não sabia muito bem qual ia ser o percurso, Aham. nível de dificuldade, né? Mas, poxa, olhando em retrospectiva, não faria nada diferente. E aí foi dentro da Natura que você foi para a área de recursos Isso. humanos. Aí, parte dentro do programa de trainee, eu passei por várias áreas, aí eu comecei a experimentar essas áreas que eu tinha muita vontade, como marketing, por exemplo, e o RH. E aí, quando eu passei pela área de recursos humanos, eu me apaixonei. E aí eu quis continuar ali e pedir para que minha área final dentro do programa fosse em RH. Recursos. Aham. É, E é o que você tá até hoje. é o que eu estou até hoje, desde 2012, oficialmente, dentro da área de recursos E humanos. dentro dessa área, o que que é mais desafiador para você? Ahn, Olha, eu acho que pessoas são fascinantes, né? Aham. Para não dizer outra coisa. E Tipo, o os inferno são os eufemismos, outros. nossa. Então, eu acho que o desafio, ele é diário, porque na cadeira de RH, obviamente tem várias áreas, o RH tem várias áreas, mas hoje eu estou numa posição super privilegiada, reconheço, de ser um executivo, então eu olho para todas as cadeiras, todos os subsistemas Aham. de RH. E, sem sombra de dúvidas, a parte que é mais relacional, que no mercado a gente chama isso mais de business partner, né? São parceiros do negócio com esse aporte para recursos humanos. Essa é uma área que você até tem um frame de trabalho, você tem ali um direcionamento do que você vai fazer no dia a dia, os rituais que você vai cumprir com as suas áreas internas que você atende, mas é uma caixinha de surpresa, né? Então as pessoas, porque uma pessoa em contato com outra, ela já, assim, né? Primeiro que organizações são junções de pessoas aleatórias que são conectadas Sim. para um propósito, que é aquele que a empresa quer cumprir, mas assim, né, cada um traz consigo um histórico, uma bagagem de vida emocional, psicológica, que é completamente Diferente. diferente. Exatamente. Se nas relações familiares já é difícil da gente, mesmo recebendo o mesmo tipo de estímulo, o mesmo tipo de educação, eu tenho duas irmãs, por mais que a gente tenha valores compartilhados, a gente manifesta isso de maneiras Sim. muito distintas, né? Quando você está falando de uma organização, cara, assim, você tem carne, abacate, bicicleta, Tudo no mesmo balaio. computador, mesa. Então, eu acho um baita desafio, assim, porque não tem script, não existe receita. E para cá, claro, conforme o tempo passa, você vai ganhando mais experiência, existem fenômenos que se repetem, Aham. né? Bom, mudanças de área, você mexe em escopo das pessoas.
Elas vão ter, podem ter algum breakdown, alguma Aham, ruptura. aham. Aí você vai ter que ir lá atuar. Então tem, obviamente, alguns padrões que você já sabe que eles vão engatilhar algumas reações. Mas tem vários outros que não, que são inéditos, né? Então, é isso. Mas me fascina, assim. O material relação humana Aham. é um negócio que eu acho incrível, É incrível. não é? É incrível. Então, eu amo, assim, mas é um baita desafio. E tem algum, tem alguma questão que seja bem recorrente dentro dessa área de recursos humanos? Estou dizendo da parte dos que trabalham lá, que te procuram. Tem alguma queixa, alguma coisa que seja recorrente? Ah, tem, né? Sempre da ordem de escopo, expectativas em relação a escopo, a responsabilidades. Ah, eu esperava isso e isso não aconteceu. Então, assim, no fundo, os problemas vão sempre permear as relações, Aham. né? Aí é relação com chefe, Isso. relação de chefe com outros chefes de outros departamentos e áreas, chefe com chefe. Então, é, no fundo, tá sempre ali tangenciando a questão da relação, né? Então, E isso aí, traz muito a questão das emoções também, né? Do emocional. pra caramba, né? E como a gente, na média, é muito não letrado Ah, emocionalmente e psicologicamente também, é. né? A gente leva para dentro das organizações as nossas crianças feridas, a gente leva para dentro das organizações as nossas necessidades não Leva para atendidas. todos os lugares, né? Total. Só que nas organizações você passa dentro daquele ambiente 9 horas, Sim. né? É muito intenso, É. né? E de novo, o que conecta aquelas pessoas é um fator meio aleatório, é assim, né? Me candidatei para aquela vaga, passei e comecei a trabalhar naquela empresa. João fez a mesma coisa e Aham. entrou. E aí João vai trabalhar comigo. Eu olho para João, João não tem nada a ver comigo. Credo, não quero. Nossa, esse cara é grosso. Ah, esse cara faz isso, esse cara faz aquilo. Então, é isso, assim, é da ordem do clima, da relação. É isso que se repete o tempo todo. E aí, para cada dinâmica, né? Às vezes soluções que se repetem, que bom, né? A gente também não precisa ser mágico. E quase sempre a solução vai envolver conversa, Sim. né? E Conversas aí é generosas. isso aí. E a gente, como RH, viabilizando, facilitando, provocando, incentivando esses processos de diálogo, de conversas, né? Para que E, as pessoas e aí falem. uma curiosidade, você nesses anos todos de carreira, você já teve algum momento que você precisou disso, de alguém que te ajudasse a ter conversas? Ah, sim, sem dúvida. Mas aí eu acho que eu mesmo acabei em conversa, por exemplo, eu tenho, né, nesse meu contexto atual, na empresa que eu trabalho, os meus chefes eram os fundadores, né? Ah, Hoje já mudou um pouco esse desenho, a gente vendeu a empresa, então um desses fundadores cumpria esse papel de ser o meu chefe. Então ele acabava tendo que me ouvir às vezes sobre conflitos que uhum, eu ou não estava afim, ou não tinha condições, ou não sabia como conduzir. Então, no fundo, ele era essa pessoa que estava do outro lado me escutando e me ah, ajudando, né, no processo de falar, obviamente. Aí a gente, como é RH, a gente já tem uma certa noção. aham, Não sei se isso é uma regra, mas para mim, né, assim, eu estou o tempo todo me olhando. Porque eu sei que, obviamente, no campo da relação, eu preciso olhar para mim primeiro, para depois olhar para o outro. Então, no fundo, nessa troca eu consegui aí me resolvendo nas aham. questões. Mas é uma cadeira que às vezes quando você é o número um e tal, é um lugar, mas eu não tenho do que reclamar. Seria também forçar a barra de falar assim, nossa, um lugar solitário. Eu nunca me senti solitário, Aham. porque eu tinha também chefes muito legais e que eu podia ser muito honesto, muito verdadeiro, né? Sobre o que eu estava vendo e tal. E eu tenho uma coisa do meu ofício que é tentar ao máximo sempre me desafiar nos meus próprios juízos, porque eu sei que quando eu estou falando das pessoas, na cadeira que eu ocupo,
tem um peso enorme, né? E isso pode ser libertador ou pode ser uma condenação, É. Que né? nem um professor numa sala de aula, né? Exatamente. Então, eu levo super a sério isso também. Claro que dou várias derrapadas, mas eu persigo esse lugar de olhar para a mesma questão sob várias óticas, Aham. né? Para tentar ser o mais justo possível Sim. nas minhas análises sobre as pessoas. Eu no consultório, chegam algumas pessoas que apresentam uma questão parecida, que é assim, tá dentro de uma empresa grande ou não tão grande, mas que não consegue ter essa conversa. Então, por Aham. exemplo, com um chefe e que definiu que vai ter reunião 3 vezes por semana e naquela reunião de 3 horas quase nada acontece e a pessoa se sente tipo, pô, tô lá sentada, não faço nada, poderia estar fazendo outra coisa. Só que algo acontece que ela não tem essa conversa com o chefe. Uhum. E esse chefe, por sua vez, está sendo chefiado por outro, É. né? Que está pressionando, o que você está fazendo e tal. Assim, o que você diria para essas pessoas que se sentem um pouco encurraladas, sabe? Tipo, não adianta eu falar, ou então se eu falar, eu vou ser demitida, ou se não, Aham. pode prejudicar de alguma forma. Eu acho que tem uma equação que a cada um precisa resolver, né? Aham. Paty, que bom, falar, e eu não sou aqui, obviamente, inocente de saber que existem vários contextos que conversas não são, quase não são possibilidades, ou são, só que vai ter um custo para ter aquela É. conversa, né? E que pode ser, inclusive, de levar a uma demissão, Sim, por sim. exemplo, com consequências a conversa. Mas eu acho que você precisa pôr isso na mesa, né? Sempre analisar, acho que esse é um lado mais pragmático da vida, que se eu abro essa conversa, o que pior pode Pode acontecer. acontecer. E diante desse cenário, a pessoa precisa tomar uma decisão se ela prefere continuar no silêncio, encurralada, porque ela olha e fala: bom, existe um custo aqui, mas eu não acho que esse custo é tão alto. Eu acho o custo de abrir a conversa mais alto Entendi. do que viver. E aí eu acho que tem que ir para um campo da racionalização mesmo, porque bom, eu posso ter essa conversa e o pior cenário é esse. É melhor do que esse lugar. Eu provoco bastante isso. Ou Aham. você prefere continuar nesse lugar em que você está se sentindo mal, que você não está bem, que o custo é alto para você, Sim, né? sim. E aí, bom, como RH, eu tento viabilizar, preparar essas pessoas para as conversas difíceis. Mas você chega a ser você é um trampolim, então elas conseguem chegar a você. Conseguem. Aí, claro, tem gente que tem se sente mais à vontade e É, procura o meu time. Tem gente que não. não. Então, aí também depende muito de quem está ali do outro É, lado, né? Do quanto a pessoa vai se sentir à vontade. Eu tento construir um RH acessível e aberto, de portas abertas para todo mundo. Mas cada um, né, usa é. de um jeito diferente. Mas os que usam, sim, eles sabem que a gente vai explorar juntos qual é o conflito, o que que a pessoa quer resolver e juntos construir a melhor abordagem possível para tratar daquele problema. Aham. Né? Desconforto com o gestor. Então vamos lá, me conta o que está acontecendo. A pessoa começa a contar, a gente conversa, e aí, em cima do que se traz, esse diagnóstico que é construído, eu vou e tento construir junto com essa pessoa um caminho possível para uma conversa. E Com- muitas vezes é um caminho possível para várias conversas, né? Sim, sim. É muito complexo, né? De novo, não tem script, né? É, Então é muito espera, analisa o que vem em cima disso, como é que você direciona. Porque às vezes também é isso, não é possível conversar. E aí, o que que a gente faz? Bom, então vamos fazer uma análise aqui fria, que é o quanto você consegue suportar e aguentar esse ambiente, esse contexto, desse jeito, né? aham. Porque eu fico. Às vezes tem pessoas que chegam e passam assim, não tem tempo para mais nada, né? Porque é hora extra, hora extra, hora extra. E aí, filho pequeno em casa e não consegue, né? É uma É, loucura aí, um burnout. é.
Tem total. muita gente com burnout Ó, na empresa que você está? na empresa que eu tô, não, mas eu acho que é exceção pelos números que a gente vê nas pesquisas, né? Pela quantidade de pessoas mapeadas, isso daquelas que relatam, que vão e buscam, né, ajuda médica, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, lidera essas listas, né? É, Caramba. então, é generalizado, tem muita gente tendo burnout. Mas felizmente no contexto que eu tô, não, porque a gente acho que criou uma cultura e um contexto de trabalho saudável para as pessoas. Aham. E o que que você, como profissional dessa área, diria para alguém? Tudo bem, não acontece na empresa que você está, graças a Deus. Mas numa uma pessoa que chegasse, que você visse literalmente que ela está lá num processo de burnout, o que que você falaria alguma coisa para essa pessoa? Você sondaria? Sondaria, com certeza. Buscar ajuda médica, Aham. né? Né, se aquilo está sendo recorrente, o famoso absenteísmo, a pessoa não está conseguindo ir para o trabalho e tal. Bom, como que você está se sentindo? Você já procurou ajuda, né, Aham. de pessoas e profissionais que você confia? Aham. Então, direcionaria com certeza. E pode até haver uma intervenção do próprio médico do trabalho, né? É. Da gente procurar um médico do trabalho para ele fazer uma avaliação com aquela pessoa. Então, há caminhos e sim, eu abriria uma conversa com a pessoa honesta, porque não ia conseguir dormir tranquilo à noite, sabendo que tem uma pessoa, né, em É. sofrimento, não sabendo lidar com a realidade dentro da empresa que eu trabalho, E sabe? você acha que as empresas estão sabendo lidar com isso? Hum, eu acho, tem uma. Eu sou muito enviesado pela bolha que eu tô, né? Aham. Paty, então eu acho que tem muitas empresas que têm investido muito, né, diretorias, vice-presidências de bem-estar, que têm investido em áreas de saúde mental, bem-estar, dentro das áreas de recursos humanos. Então é um tema que tem sido muito discutido entre os profissionais e dentro das organizações isso está sendo refletido com essas estruturas que eles têm criado, assim. Me conta como é que, mudando completamente de assunto, como é que você foi parar na corrida? Na corrida, muito bem. Na Co- corrida, quem me inspirou a entrar no esporte, na verdade, assim, eu sempre não, né? Da minha fase adulta ali, os meus 20 e poucos anos, eu corria, saía pro parque, corria um pouquinho ali por hobby e tal, e até também ser picado pelo bichinho de fazer uma ou outra prova, Aham. essas de curtas distâncias, de 5, 10 quilômetros. E aí a minha irmã mais velha, ela começou num processo até, quando começou a correr, era para ela recuperar o patamar que ela tinha antes da gravidez, da segunda gravidez dela, que ela teve muito ganho de peso. Ela queria perder e foi para a corrida. E começou a se apaixonar pela corrida. Se apaixonou tanto a ponto dela ir fazer uma maratona em 2015, que foi a primeira dela, a estreia. E quando ela voltou para casa, ela fez fora essa prova, ela voltou assim muito mexida, profundamente muito profundamente, positivamente impressionada. Assim. Ela falou assim, cara, foi uma das coisas mais grandiosas que eu já fiz, foi correr 42 quilômetros e é um negócio Com tanta surreal. gente. Né, mais 50 mil pessoas correndo e Uau. tal. Então ela voltou assim encantada, o olho dela brilhava contando, e eu vendo aquela medalha, vendo o grau de mudança que tinha causado na vida dela, falei pra ela, falei assim, então tá, no ano que vem eu faço uma com você. E aí, de uma fala, que eu nem sei se eu tinha tanta intenção ou não, virou um esporte que eu comecei a praticar mais. E aí, no ano seguinte, eu fui fazer com a minha irmã a minha primeira maratona. E aí, de 2016 até 2019, eu fiz uma maratona por ano. Então, eu tenho no meu currículo de corredor Uau. 4 maratonas Muito bom. completas, os 42 quilômetros. Mas aí, durante a pandemia,
quando começaram a ter as primeiras janelas ali que poderia ter saída social e tal, eu continuei correndo na rua, mas depois eu comecei a diminuir bastante o ritmo. Por questões pessoais, eu ia me casar e eu tava super magrinho porque a corrida dá esse Sim. efeito. E aí eu queria ganhar ali um pouco mais de massa e comecei a diminuir bem o volume. Então hoje eu tô correndo muito menos, É. assim, muito menos, bem pouquinho. E eu fiz uma mudança de esporte nas minhas horas vagas, que é o vôlei de praia, porque eu sempre amei Ah, o vôlei de quadra. E hoje, por conta dessa febre em São Paulo das quadras de areia para praticar beach beach tênis, tênis, é. eles abrem espaço também Pro para o vôlei, vôlei. que Então, legal. tem várias quadras disponíveis na cidade. E para jogar vôlei de areia, você só precisa de 4 pessoas, né? Aham, Enquanto que na quadra você precisa de 12. Então, sim. também é mais fácil de você angariar pessoas ali para jogar. Então, hoje o meu esporte oficial nas horas vagas tem sido o vôlei de areia, né? Não de praia, porque não tem nem praia aqui em São Paulo, capital. E quando você corre, você então diminuiu bastante a corrida. Mas Aham. quando você corria, qual era o maior desafio de correr? O maior desafio de correr longas distâncias, Aham. né, são os 42 quilômetros, o desafio ele está no campo muito mais psicológico. Isso, obviamente, falando, pode ser que o desafio esteja na dimensão física. Eu estou falando aqui já, inclusive, do meu processo mais maduro. Quando eu fui lá para minha quarta maratona, Ah, eu já vinha de uma preparação de musculação, uma preparação física muito, muito consistente, direcionada. muito direcionada. Então, fisicamente, eu estava preparado. Qual que é a grande diferença entre um maratonista e o não maratonista? É a pessoa perseverar durante os 42 quilômetros. E no mundo da corrida isso é super difundido, que depois do quilômetro 30 ali, para todo maratonista, é um processo muito difícil, que no fundo seu corpo já está muito desgastado, Aham. seu corpo grita falando para você parar e sua cabeça tem que te levar até o fim, porque você se colocou naquele lugar para terminar, né? Então, acho que o maior desafio é lidar com a própria cabeça dentro dos esportes de endurance, desses esportes de longa duração. É engraçado que você falando disso, vem na hora a imagem de você perseverando lá no teu primeiro emprego, porque você sabia onde você queria chegar. Sem dúvida. Acho que resiliência é uma coisa muito presente na minha família. E eu acho que isso também tem a ver com uma certa ancestralidade. Os meus pais são sertanejos. É, E eu vejo o povo sertanejo como um povo de muita resistência, de muita força, porque eles vivem num é bioma que verdade. é de muita, É muito, verdade. né, muita seca. Aham. E os recursos, eles, aos nossos olhos, Muito são escassos. muito escassos. E aí eu acho que eles crescem dentro de um contexto que, para derrubar essa galera, nossa, você precisa se esforçar muito, sabe? Então eu sinto, isso também tem Que sido isso veio no sangue. de uma relação minha de que eu não posso falhar, de que eu não posso desistir, isso é super forte. Que isso é bom, mas Mas isso tem o também outro pode ser lado. perigoso, exato. Né? Numa régua sempre muito alta, então eu tô sempre me cobrando demais e na minha cabeça eu não posso de maneira alguma reclamar. Eu não po eu sou privilegiado, eu tenho recursos, eu não posso reclamar, eu tenho que ficar aqui altivo, firme. Então, assim, relaxar para mim é um processo super difícil, porque eu acho que eu não posso ficar relaxando. Tem Eu que estar tenho fazendo algo. fazendo, sendo produtivo, construindo, porque a vida está passando, as oportunidades vão vir, se você não está se movimentando, elas vão passar. Então, guarda alto o tempo todo. E isso cansa, né? Então, acho que é uma coisa legal, mas é uma coisa que pode ser muito perigosa também. Então, para você, relaxar é um desafio. Muito, muito grande. A ponto de ficar andando dentro de casa igual uma barata tonta, porque para mim é super difícil ir lá e declarar que eu tô cansado e eu preciso dormir. Então, por exemplo, principalmente à noite, né?
Não tenho dificuldade em dormir, obviamente quando o sono vem super forte eu vou lá e durmo, Aham. mas eu resisto muito A dormir. a dormir, porque eu quero otimizar o tempo, eu quero fazer mais coisas, né? E bom, na rotina que se tem aqui na média em São Paulo você vai trabalhar por muito tempo, né? Numa jornada bem longa de horas, vai te sobrar ali algumas horas no dia, e o que você faz com aquelas horas? Então, como é que eu maximizo isso? E aí eu quero estudar, eu quero ler, eu quero me manter atualizado, mas eu quero fazer atividade física, mas eu quero. E aí, E em algum momento vem esgotamento, não? ainda bem, não. Mas eu preciso, obviamente, ficar com o meu, né, ali, preciso ficar com o meu radar ligado, porque, de novo, é perigoso, né? Uhum. Viver em alta tensão o tempo todo. Eu tenho consciência disso, mas eu não sei se eu também boto muita, intenção em mudar isso. Mas porque eu também não sinto nenhum sinal Sim, de não tá te. esgotamento, não. Sim, sim. E É, eu acho que o esporte deve aliviar muito também, total, né? vira um escape, né? É um momento de prazer também. Não, pelo que você fala, você tem muito prazer em tudo que você faz. Então isso É. já é, né, um combustível maravilhoso. Sem dúvida. Acho que é isso, já trabalhar com uma coisa que você gosta e ter uma dinâmica de trabalho, um clima que seja gostoso, Tão né? importante, né? Isso faz uma baita O que diferença. que você diria para uma pessoa olhando para lá, para uma pessoa que esteja passando por isso, assim, cara, esse não é meu lugar. O que que você diria para aquele Thiago lá de trás? Eu acho que o que você disse para ele foi muito bom, né? Porque você foi para onde você queria, de alguma forma. Mas tem gente que empaca, né? É, Fica, né, com aquele medo de, não, é, se eu sair daqui eu posso não achar lugar nenhum. é. Bom, eu gosto muito daquela matriz É uma matriz que a gente, inclusive, estudou juntos. Acho que é aquela que fala sobre a resignação, ressentimento, paz e entusiasmo. Aham, Então, já até escrevi sobre isso. Quando a gente aceita a realidade como ela é, os fatos como eles são, a gente tende a estar em paz, sim, né? sim. É, quando a gente não aceita as possibilidades, é, a vida, o mundo é cheio de possibilidades, né? Às Muitos. vezes você tem que tirar a sua cabeça de dentro d'água. Então, o É. que eu diria para as pessoas é tirem as cabeças de dentro d'água e olhem, mas olhem curiosamente, né? Porque talvez tem outras possibilidades ali, e quando você percebe que há possibilidade, você está construindo um cenário de entusiasmo. Aham. E, poxa, nada mais lindo do que caminhar na vida com entusiasmo, É, né? De saber muito. que sempre à espreita, que virar na esquina, que seguir reto, tal, de dar um passo para trás, vai ter algo, Aham, algo estará ali. aham. E essa coisa, esse algo que está ali, pode ser uma ignição para o entusiasmo, que eu acho que é um caminhar na vida com potência, Aham. né? Bom, eu não acho que eu não falei de todos, né? E quando a gente recusa as possibilidades, que é o oposto do entusiasmo, a gente tá as possibilidades futuras, eu recuso isso, eu tô na resignação. Aham. Então tem muita gente que isso tem muito a ver com medo, né? Então, Tem. assim, é o medo de arriscar, o medo de sair da zona de É, conforto, de ir para o desconhecido. que foi um pouco do que aconteceu em alguns momentos da Aham. minha carreira, que eu falei, bom, aqui é conhecido, aqui é confortável. Eu vou abrir mão disso e vou dar um passo no desconhecido, vou dar um Aham. passo de fé aqui. Aí é isso, possibilidades, né? Coisas se abrem, novas relações surgem. Então é isso, brincar com isso, né? Trocar da resignação para o entusiasmo e sair do ressentimento e ir para a paz, que o ressentimento é quando a gente não quer aceitar a realidade como ela é. E aí a gente fica lutando, fica nessa coisa, mas na minha Poderia ser época. diferente agora, né? Exato. Então, né, não aceitar os fatos que já passaram também te coloca nesse lugar de ficar se remoendo e tal. Então, fazer um pouco as pazes e ir para esse lugar da paz e do entusiasmo como um caminho de
como um caminho de possibilidades. Eu acho que é E confiar, né? confiar, Confiar sem que dúvida. algo vai aparecer. Exatamente. Até porque, obviamente, falando de pessoas em contextos similares, de pessoas que tenham o mínimo de recursos e tal, a gente sabe que os recursos, existe algo dentro da gente que a gente, às vezes a gente, acho que subestima a força que a gente tem e os recursos que a gente já tem, É, né? é. E aí, quando a gente vai dar esse passo de fé, essas coisas de alguma forma surgem, a gente lembra que elas Sim, estão lá dentro da gente, né? sim. Incrível. Agora escolhe um número de 1 a 14. De 1 a 14, Sim. 9. 9. Ai, que engraçado. Foi mesmo aqui que caiu da última vez. Se emoções fossem cores, quais cores representariam melhor o seu jeito de lidar com desafios? Olha, seria cores muito vibrantes. Então, aqui, né, no que eu falei no entusiasmo, acho que é amarelo, é laranja, são cores vibrantes, assim. Aham. Muito bom, muito bom. E que recado você quer deixar para quem está assistindo a gente? Bom, primeiro agradecer a escuta, se você chegou até aqui e estava nos escutando, sou muito grato pelo seu tempo, ainda mais tempo sendo um dos recursos mais preciosos, Sim. né? Então agradeço demais. E bom, o que eu tenho para falar para as pessoas, vou roubar a frase da Fernanda, ela tá tão ainda pulsante, da Fernanda Fernanda Torres, Torres, a vida maravilhosa. presta, A vida presta. né? Então acho que a vida presta e a gente precisa acreditar e que a gente tem tudo que a gente precisa tá dentro de nós. Acho que a minha história me mostrou isso, tem mostrado, e eu acredito demais nisso. Assim, acho que a gente pode fazer coisas incríveis, a gente só precisa acreditar, né? Aham. Que tá aqui, tá tudo lá dentro. E você tem alguma coisa com a espiritualidade? Você cultiva? Super, sem É? dúvida. Que eu acho que tem a ver com o invisível, com o místico, quando a razão chega no limite dela e a gente não consegue explicar um fenômeno, uma coisa que acontece, É. mas que a gente sabe que tá ali. Para mim, isso é espiritualidade. E o que que te reconecta, te conecta com a espiritualidade? São os processos mais meditativos, né? Os processos de silêncio, os processos de uma conexão mais profunda, uma ressonância dentro do meu próprio corpo, de como eu estou me sentindo, o que a minha intuição, esse sentido, né, invisível, o que ela está me dizendo sobre o momento que eu estou vivendo. Aham. Para mim, isso é espiritualidade, é o, é a metafísica, é aquilo que eu, de alguma forma, não vejo, mas de alguma forma eu sei que ela tem algo acontecendo. Tem ondas nessa sala, mas eu Total. não acesso, né? É. Então, quando eu vou para esse lugar do sensível, é aí que eu me conecto mais com a minha espiritualidade. Ai, que lindo! Adorei! Se você gostou dessa conversa, você curte, compartilha, comenta e se inscreve É isso para a aí. gente poder levar esses olhares maravilhosos para outras pessoas, fazer a vida ficar mais leve, né, com mais inspiração. É isso. Obrigada, Ti. Valeu, Muito Paty. obrigada e Valeu. parabéns aí Obrigado por pelo toda a tua convite. trajetória. Muito obrigado. Lindo.